Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 7 de agosto de 2024, cada unidade do Bitcoin voltou a superar os 57 mil dólares, estando cotado nesse momento em aproximadamente 57.100 dólares, com uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 4%. Valorização também experimentada pelo Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, que nesse momento está custando aproximadamente 2.500 dólares. Diversas criptomoedas estão conseguindo se recuperar do tombo que não só as criptos, mas que todo o mercado financeiro teve ao longo dos últimos 7 dias. Estamos no processo de recuperação, mas de qualquer forma, nos últimos 7 dias, só o Bitcoin, por exemplo, perdeu cerca de 13% do seu valor. E essa corrida por liquidez que a gente teve na economia global continua sendo vista no caso dos ETFs de Bitcoin Spot. O dia de ontem, o dia 6 de agosto, foi mais um dia marcado por fortes saídas nos ETFs. Somente ontem foram mais de 2.700 bitcoins de fluxo negativo, que se juntaram aos de segunda-feira, aos do dia 5 de agosto, que foram mais de 5.531 BTC de saída. Mas ontem, de forma surpreendente e pela primeira vez desde o início das negociações, a gente teve 2 dias consecutivos de entrada de fluxo positivo nos ETFs de Ether Spot. E o dia de ontem, mais do que pela primeira vez terem 2 dias consecutivos, o dia de ontem foi o maior dia, foi o dia que teve mais entrada de Ether nos ETFs. Somando todos os ETFs, a gente teve um saldo positivo de mais de 40 mil unidades de ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 98 milhões. E o fato desses ETFs de Ether Spot estarem tendo entrada ajuda justamente na recuperação do preço do Ether. Porque, afinal de contas, o preço do Ether caiu em pouquíssimos dias cerca de 34%, porque ele estava em aproximadamente 3.300 dólares americanos e, no último dia 5 de agosto, ele bateu o seu nível mais baixo em mais de 7 meses, que foram aproximadamente 2.100 dólares. Foi, sem sombra de dúvida, a correção mais ampla no mercado cripto que a gente teve desde o Corona Crash, né? Foi a queda generalizada mais forte que a gente teve desde o Corona Crash. No entanto, o preço do Ether, bem como o preço de outras criptos, também está se recuperando. E agora os traders estão se questionando quando o Ethereum vai voltar a superar a marca dos 3 mil dólares. E os índices, as métricas on-chain, apontam que pode ser que a gente não demore tanto assim para poder recuperar, justamente por causa de um alto volume de negociação e um aparente alto interesse também, inclusive com uma grande pressão compradora que pode ser vista inclusive nos ETFs de Ether Spot. Dando continuidade ao Giro Bitcoin de hoje, a Metaplanet anunciou sua alocação da 11ª série de direitos de aquisição de ações a todos os acionistas comuns durante a reunião do Conselho de Administração da empresa. A decisão foi tomada para levantar aproximadamente 10 bilhões de ienes japoneses, o que em dólar americano dá aproximadamente 69 milhões, com 8,5 bilhões, ou seja, aproximadamente 59 milhões, destinados ao investimento em Bitcoin. Todos os acionistas comuns receberão direitos de aquisição de ações a partir do próximo dia 5 de setembro, com a alocação efetiva a partir do dia 6. Com isso, eles pretendem comprar mais Bitcoin. Vale ressaltar que a Metaplanet atualmente já tem uma reserva bastante considerável de BTC, de aproximadamente 200 Bitcoins, o que em dólar americano deve dar cerca de 11 bilhões e meio, e atualmente tem sido chamado de MicroStrategy japonesa. Vale ressaltar que antes desses investimentos em Bitcoin, a Metaplanet não era tão conhecida assim no cenário global. Era uma ação que era chamada de uma empresa zumbi, porque não era um investimento tão bom assim na bolsa, mas desde que começou a investir em Bitcoin, ganhou relevância e ganhou ainda mais tração. Sem sombra de dúvida, o Bitcoin tem cada vez mais se inserido no meio dos institucionais. E falando em MicroStrategy, agora a gente vai falar do Michael Saylor. O Michael Saylor, para quem não sabe, é o cofundador justamente da MicroStrategy. E no dia de ontem, numa entrevista para a CNBC, ele falou sobre a proposta do Trump de adotar o Bitcoin como reserva estratégica. E para ele, comprar uma reserva estratégica de Bitcoin seria um outro momento da compra da Louisiana para os Estados Unidos. Vale ressaltar que a MicroStrategy hoje em dia possui aproximadamente 8 bilhões de dólares em BTC, e ele endossou entusiasticamente a proposta de legislação Bitcoin Act, que é da senadora de Wyoming, a Cynthia Lummis, que
que obrigaria o Tesouro dos Estados Unidos a acumular gradualmente 1 milhão de BTC, ou quase 5% do fornecimento total da criptomoeda. Vale ressaltar que essa proposta, inclusive, foi uma das promessas do Trump, caso seja novamente eleito. Não essa quantidade, ele não explicitou a quantidade, mas na Bitcoin Conference ele falou em adotar o Bitcoin como reserva estratégica. O Michael Saylor falou o seguinte, abre aspas, Thomas Jefferson comprou o território da Louisiana por 15 milhões de dólares em 1803 e quase dobrou o tamanho dos Estados Unidos. O Bitcoin é uma propriedade digital escassa e desejável, é uma ótima ideia trocar um pouco de moeda ou papel por um lugar onde bilhões de pessoas vão querer estar em 100 anos, fecha aspas. Ou seja, ele está comparando, de fato, os Estados Unidos poder adotar o Bitcoin como uma reserva estratégica ao fato da compra do estado da Louisiana pelo Thomas Jefferson. Ou seja, é uma grande coisa, é uma grande comparação, especialmente para o americano, que é bastante patriota de uma maneira geral. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!